A gente tem foco na Copa do Brasil, a gente tem foco no Campeonato Brasileiro, então é muito importante a gente não perder o equilíbrio em todas essas situações, para que a gente possa fazer com que todos os jogadores, ou pelo menos uma boa parte dos jogadores, estejam preparados, até mesmo aqueles que não têm tanta experiência tenham essa experiência para estarem preparados para desafios maiores e, com certeza, alguns jogadores mais experientes dando esse equilíbrio necessário para os jovens. Então, quer dizer, é uma mescla dessas duas situações, mas sabendo que a gente sempre vai conviver com um objetivo dos resultados que é de um grande clube, não pode ser diferente. E isso é muito bom, porque nós, eu e Ailton, vivemos isso intensamente. O Ailton foi um atleta que sempre decidiu, sempre marcou gols decisivos. Então a gente viveu debaixo dessa pressão, debaixo de pressão de grandes clubes a nossa vida inteira. Né? A gente não jogou em clubes, tudo bem que eu passei um período, por exemplo, no Bayer Leverkusen ou no América, que não tem tanta torcida assim, mas passei um grande tempo no Bayern de Munique, passei um grande tempo aqui no Flamengo e retornando para alguns outros clubes do futebol brasileiro. Então a pressão é sempre intensa e a gente está bem acostumado com isso. E eu acho que esses 4 anos de seleção brasileira, naturalmente, como eu falei, me qualificaram bastante. Legal. Bem, com o Zico eu ainda não falei. O Zico é um cara muito ético, né? Então, como ele falou assim que nas questões, e eu vi muitas entrevistas dele na oportunidade, quando houve a eleição, e ele falou que não estaria se envolvendo, seria mais um conselheiro. Quando fosse solicitado. Então, e nesse momento, como a coisa foi muito rápida, de sábado para cá, a coisa foi muito tumultuada, eu nem tive a oportunidade de atender telefone. Até peço desculpas aqui abertamente para vocês, porque eu não poderia atender por não ter que falar alguma coisa que, quer dizer, qualquer coisa que eu falasse poderia soar de uma forma, como não estava nada definido ainda, tivemos toda a confirmação, toda a definição ontem à noite, então não tivemos esse contato, eu não atendi telefone, basicamente deixei meus telefones desligados. E em relação a essa passagem de 15 dias lá no Real Madrid e principalmente no Barcelona, tiveram muitas coisas assim super interessantes, né? Falar da organização é chover no molhado para eles, da organização, da estrutura, tudo isso é chover no molhado, mas da filosofia de trabalho e filosofia de jogo. Não é um sistema tático definido que a equipe tem, mas é uma filosofia de jogo dessas duas equipes, que é trabalhada de 8 anos de idade até chegar ao profissional. Isso que me chamou muita atenção. A gente buscou todas as informações, o pessoal foi super solícito. Quero agradecer aqui o Daniel Alves, que cedeu pra gente um apartamento, um carro, pra gente rodar lá em Barcelona, o próprio Kaká que deu toda a atenção pra gente lá em Madrid. Então fizemos um raio-x de tudo que eles fazem lá. E o que a gente viu, que eu posso dizer que é extremamente positivo, é essa questão da gente estar muito próximo em todas as categorias. Ninguém consegue, não adianta. Um treinador que quer ficar simplesmente ele comandando do profissional e não ter um trabalho, porque todo o trabalho que é feito para o clube, a gente tem que pensar no clube, pensar no futuro do clube e não apenas no momento aqui. Então, quem sabe no futuro a gente implantar uma situação dessa, dos jogadores já estarem sabendo como se movimentar, não que seja o sistema exato, mas a filosofia de jogo, de trabalho, muito parecida. Falar dos treinadores fica sempre difícil, porque eu tive muitos treinadores, mas lembrado, meu saudoso Djalma, que foi o meu primeiro treinador, que quando viu aquele moleque baixinho, falou, não, jogar de zagueiro não, a voz dele era muito engraçada, ele falou, vai para lateral. Então ele encontrou a minha posição, por isso eu estou aqui na lateral direita, até aqui sentado. Foi um cara que marcou a minha vida. E tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, como Edu, Zagallo, Beckenbauer, Parreira, e tantos outros que talvez não tiveram, assim, não tem tantos nomes assim, por exemplo, como João Carlos, que já foi treinador aqui, e que foi meu treinador no Kashima, que marcaram muito. Inclusive, muitos trabalhos eu conseguia gravar naquela época que o João Carlos fazia. Então, são pessoas que marcaram a minha vida. E falando da minha forma, talvez eu peguei um pouquinho de cada um desses, né? Eu peguei a sagacidade, a sabedoria, talvez aí, até difícil falar, né? Mas eu observava muito a questão do Beckenbauer, de como ele lidava com o jogador, sabe? Do Parreira, desse gentleman que é o Parreira, um cara inteligente. A gente procura pegar essas coisas, sabendo que para você ser um grande treinador, você
você requer um pouco de cada uma dessas coisas. Você ser um grande motivador, você tem que ser amigo dos jogadores, sim, mas ao mesmo tempo você tem uma certa distância. Por isso a gente tem um auxiliar que precisa estar o tempo todo ligado nas grandes necessidades, porque é fácil você motivar 11, mas e aqueles que estão fora? Então a gente dá uma atenção especial para eles que estão fora, para que eles se sintam úteis ali e participantes o tempo todo de toda aquela caminhada. Então é difícil me definir, mas eu sou um cara muito disciplinador, gosto muito de disciplina, mas também eu acho que com conversa a gente consegue, na hora que tiver que bater o martelo, é claro que a gente bate o martelo, mas em princípio sempre buscando o diálogo, e eu creio que dessa forma a gente tem conseguido sucesso, mesmo que sendo ainda médio, mas eu vim para esse clube justamente por causa disso, porque esse clube é um clube vencedor, e eu sou um vencedor, e eu quero me tornar um grande vencedor. Bem, isso nós pegamos exatamente no Figueirense, nós chegamos quase que a mesma coisa. Eu assumi o time na segunda rodada do segundo turno. Primeiro eu observei, dessa vez não, porque eu tenho tempo ainda para trabalhar essa semana, então já vou pegar. E é claro que a gente vai observar. Eu vi muitos jogos, eu tenho acompanhado, é até interessante, porque algumas pessoas falando, então já quero antecipar. Eu não tenho nenhuma preocupação de ir para... Eu falo Maracanã porque já é costume, mas para o Engenhão, de ver jogo, porque eu sou amante do futebol. Eu fui para Barcelona e vimos jogo, e fomos para Madrid e vimos jogo. A minha vida. Então eu sou um cara que quero estar muito bem informado, porque é a minha vida. Eu sou um profissional da área e eu preciso estar muito bem informado. Então fui ver jogos do Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, no Engenhão, várias vezes, e tem que estar sempre bem informado. Então a gente está acompanhando, estamos com todos os jogos, revendo todos os jogos do Flamengo, vendo os jogos agora, principalmente do Boa Vista, que é o nosso próximo adversário, para a gente tomar uma decisão em relação a isso. Duas coisas eu quero te falar. A primeira é que, no momento que eu tomei uma decisão de ser treinador, eu já sabia que isso ia ser completamente deixado de lado. Não tem como, nós somos realmente passivos ali, a gente vai estar envolvido com a paixão, não tem como. Isso aí faz parte do torcedor. Eu não tenho medo, não tem como comparar a questão do que aconteceu lá, e por isso eu assumi aqui com muita confiança, acreditando no trabalho da nossa comissão técnica, que somos jovens, mas praticantes o tempo todo, muito envolvidos, muito responsáveis por aquilo que a gente faz, a gente tem paixão por isso que a gente faz, então a gente vibra muito. Eu gosto de estar no clube, eu gosto de discutir futebol, eu gosto de estar junto, de ver quais são as necessidades, então é uma coisa que a gente vai viver intensamente. E não tenho nenhuma preocupação de me comparar com nenhum outro treinador. Lamento a questão do Renato não ter dado certo nessa oportunidade, mas quem sabe numa outra oportunidade, talvez não era o momento, e por isso que eu esperei o momento certo. Não era o momento de assumir o Flamengo nessas duas outras oportunidades, e eu creio sinceramente que esse é o grande momento. Vendo a filosofia de trabalho dessa diretoria, sinceramente eu me sinto muito confortável e feliz. Gostaria só de falar uma questão muito clara, a questão profissional. Religião a gente deixa, é uma coisa extra, tempo passou, a gente amadurece, é uma coisa que a gente, cada um com o seu cada um, como diz meu amigo Ailton. Então, é uma coisa que não interfere em nada. Nós vamos trabalhar para o Flamengo, é um trabalho sério, um trabalho de mapeamento, como você falou, em relação a todos os jogadores. Estamos fazendo, sim, a gente já tem muito conhecimento do grupo, mas é diferente quando você trabalha diariamente com ele. Você vê aquele cara que tem personalidade, aquele cara que tem que ser motivado, quem é que você precisa de uma conversa ao pé do ouvido, qual é aquele jogador que você tem que dar uma dura. Isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando agora, por isso que é muito importante a gente ter esse respaldo da nossa diretoria, que foi falado por eles. A gente quer um trabalho a longo prazo, por isso o contrato é um contrato de 2 anos, porque cremos que não vai ficar só em 2 anos. Cremos que vai ser um contrato a longo prazo mesmo, mas isso é uma coisa que a gente vai ter um conhecimento muito mais profundo no dia a dia com os jogadores. O que a gente observa é que o time tem potencial, os jovens têm potencial sim, mas pela necessidade, um ou outro acabou deixando de ter a sua oportunidade. Então a gente tem que saber trabalhar muito bem com essa situação.